E se tu pudesse voltar no tempo e mudar uma decisão da tua vida? Só uma. Em 2015, um jogo de orçamento modesto, feito por um estúdio que ainda estava longe dos grandes da indústria, nos fez essa pergunta. A verdade é que Life is Strange é um espelho. Não um espelho que te mostra quem tu é, mas um espelho que te pergunta quem tu seria. E essa pergunta é muito mais difícil de responder do que parece. Mas primeiramente, oi, eu sou a Lara e eu te convido a pegar o teu cafezinho e vir bater um papo. A verdade é que eu queria jogar Life is Strange desde que ele lançou. O ano era 2015, eu ouvia falar desse jogo a todo momento, via na internet, era Luba, Alan e vários outros youtubers que eu acompanhava na época jogando o famoso jogo de escolhas. Só que tinha dois problemas centrais. Eu não tinha PlayStation. 2, eu não tinha dinheiro nem pra comprar o PlayStation, nem pra comprar o jogo. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria quando a gente não tem algo. Eu aguardei. Só que eu não imaginei que esse mais tarde seria mais de uma década depois. Quando eu abri a live e sentei na frente do computador pra jogar esse jogo pela primeira vez, eu pensei, por que eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo antes? E ao mesmo tempo eu me respondi, talvez eu precisasse exatamente desse tempo para entender esse jogo como eu entendi hoje. Antes de qualquer palavra, escolha e até mesmo sentimentos mais profundos, tem um visual. Esse jogo é perfeito nessa parte. E eu tenho que ser sincera com vocês. Como designer, uma das primeiras coisas que me cativa no jogo é o visual. E Life is Strange me cativou de uma forma incrível nessa parte. Não por conta de gráficos ultra realistas que ele não tem, nem mesmo por gráficos super avançados, mas porque ele tem personalidade. A verdade é que os meus olhos acabam vendo antes do meu cérebro processar a história. Life is Strange é um jogo muito bem feito nessa parte visual. Ele tem ângulos de câmera que lembram um filme indie dos anos 2000. Tem uma iluminação que muda o humor inteiro de uma cena. Aquela iluminação quente que abraça, como se fosse um outono, um pôr do sol ao fim de uma tarde. Ele é um jogo pensado visualmente, com uma experiência estética, e não só na parte mecânica. Inclusive, algumas pessoas até não gostam tanto da mecânica dele, porque ele é quase um clicking point. Não tem tanta ação, mas ele consegue te prender apesar disso. Outra coisa interessante é que poucos jogos entendem tão bem o silêncio quanto Life is Strange. A trilha sonora, ela não tá ali só para preencher um espaço vazio. Ela tá ali para te fazer sentir, e como faz sentir. E isso importa muito mais do que parece, porque quando um jogo parece um sentimento antes dele te passar qual sentimento é, faz com que o jogador entre no jogo e baixe a guarda. E aí tu para de simplesmente jogar, tu começa a estar lá. Mas o visual é só um convite, o que te segura mesmo dentro do jogo é como essa história é contada. Life is Strange não te despeja informação, ele não vai te falar direto quem é Max, Rachel ou a garota dos cabelos azuis. Nem mesmo que o Tornado em Arcadia Bay é um sonho, uma visão, algo que já aconteceu ou ainda vai acontecer. Ele te coloca dentro de uma escola, a Academia Blackwell, acordando de um sonho maluco até então, com uma câmera em cima da mesa, o barulho do relógio rodando e as conversas das pessoas ao fundo. E ele te deixa ali, para que tu descubra o que está acontecendo e quais são as respostas para as tuas perguntas. A narrativa ela acaba acontecendo em camadas. Primeiro a gente vê a superfície, as escolas, os alunos, as relações. Depois vem a segunda camada, as rachaduras, o bullying, as dores escondidas por sarcasmo, as amizades que quase não resistem ao tempo e as adversidades. E então tu já tá completamente dentro do universo e não tem mais como fugir. E ainda no fim o jogo vai te mostrar o que tá embaixo de tudo. Ele é um jogo que respeita a inteligência do jogador. Ele confia que tu vai ficar mesmo sem ter que ter explosões, reviravoltas absurdas e histórias mal contadas. E ele te prende com a verdade, com algo que às vezes ninguém percebe, mas que muda toda a narrativa. Life is Strange é um jogo de escolhas e eu preciso te dizer, os jogos de escolha sempre me fascinaram de uma forma muito específica. Não porque são interativos, nem mesmo por causa da mecânica, mas porque eles te colocam frente a frente com quem tu realmente é. Sabe aquele dilema clássico de trilho de trem? Tu desviaria o trem pra salvar 5 pessoas e matar uma? Ou tu manteria ele e mataria 5 e deixaria uma viver? Filósofos discutem isso há anos, mas Life is Strange te coloca ali à prova de qual escolha tu faria. E ele te pede uma resposta, dura e dolorida, mas ele te pede. E eu descobri algo jogando. Escolhas difíceis não mostram quem tu quer ser, mas mostram quem tu já é. Na minha experiência dentro do jogo, eu fui tomando decisões que às vezes eu achava que eu não ia tomar, que eu não ia seguir para aquele rumo. E às vezes eu me pegava perguntando, será que isso sou eu ou eu tô fazendo isso na visão da Max? Mas a verdade é que no fundo sempre fui eu. E essa confusão borrada entre o jogador e o personagem é onde Life is Strange vive.
Mas sabe algo que me surpreendeu muito e às vezes eu vejo poucas pessoas falando sobre? Os personagens secundários. Eu entrei no jogo com um foco totalmente voltado na Max, na Chloe e na história principal. Só que isso foi mudando aos poucos. Porque a verdade é que eu fui ficando pelos outros. Tem personagens em Life is Strange que na primeira vista tu pensa, esse aqui é o babaca da história. O vilão. O clássico vilão de escola. O menino quietinho, que não fala com ninguém. Então o jogo vai acontecendo. E se tu joga que nem eu, indo explorando tudo, tu vai descobrindo outras histórias por trás desses personagens. Tu vai descobrindo que na verdade todos eles têm feridas, têm necessidades a serem sanadas. E todos eles são humanos, com dores reais, com necessidades reais e que buscam relações reais. E eu me vi num momento conquistando personagens que eu nem imaginava. E pra piorar, eles me conquistaram também. E esse fenômeno de se apegar a personagens fictícios é, no mínimo, estranho. Mas a verdade é que eu acho que a gente se apega tanto porque eles refletem histórias reais. Histórias que muitas vezes a gente já viveu ou tem medo de viver. Ou às vezes até algum desejo de poder vivenciar elas. No fim, Life is Strange não é sobre a Arcadia Bay ou sobre algum dos personagens principais, mas é sobre o ser humano tentando se adaptar dentro de uma cidade que não sabe o que fazer com ele. E essa história fica ainda mais intensa quando tu chega no final. E aqui eu precisava te falar sobre o final, eu não podia deixar isso passar. A Life is Strange te coloca numa posição de escolha quase impossível no final. 2 lados, 2 decisões e 2 dores completamente diferentes e ao mesmo tempo tão intensas. E uma coisa é certa, tu vai perder alguma coisa. A questão é o quê? Aqui vai um pequeno spoiler. Eu decidi salvar a cidade e talvez eu seja julgada por essa escolha. Mas eu não decidi salvar a cidade porque eu amava menos a Chloe e eu achava que ela não merecia. Eu decidi salvar a cidade porque eu acabei me apegando aos personagens de uma forma que eu não conseguia achar certo perder tanta gente pra salvar a Chloe. Tanta gente que tinha tudo pela frente. Só que ao mesmo tempo, quando as cenas finais passavam, eu chorei. E eu chorei muito. Porque eu vi que não tinha escolha certa ou mais fácil. Porque eu vi que tinha 2 escolhas que eram ruins, doloridas. E bota dolorido nisso. E sabe, é muito provável que na vida real a minha escolha teria sido completamente diferente. Eu teria escolhido a pessoa que eu amo. Mas naquela noite, na frente daquela tela, naquele momento, eu achei que aquela era a decisão que eu precisava tomar. E o jogo me deixou fazer uma escolha e depois me fez sentir o peso inteiro dela. Porque a verdade é que Life is Strange te deixa pensando por dias, meses, talvez até anos, sobre o impacto que uma escolha pode ter. Mais de uma década se passou desde que Life is Strange lançou. A indústria de games mudou completamente. Os gráficos chegaram a níveis que a gente nem imaginou que seria possível. Os orçamentos se multiplicaram e os mundos abertos ficaram gigantes, como Red Dead Redemption 2, por exemplo, que inclusive eu tô jogando, e assim que eu terminar eu vou trazer uma review aqui. E Life is Strange consegue continuar intacto, não por conta dos gráficos, apesar de eu achar eles lindíssimos, nem porque a mecânica é revolucionária, porque ela tá bem longe disso, mas porque a pergunta que ela te faz é permanente. Se tu pudesse voltar no tempo e mudar só uma decisão, qual tu mudaria? A pergunta não envelhece, ela só fica mais pesada com o passar dos anos. Porque quando tu tem 14 anos, tu pensa em pequenos erros, em coisas que tu disse e não deveria ter dito. Quando tu tem 18, tu pensa em decisões que moldaram caminhos inteiros. E quando tu tá ainda mais velho, tu percebe que tu provavelmente não mudaria nada. Porque cada erro e acerto te trouxe exatamente onde tu tá hoje. Te moldou o teu caráter e a pessoa que tu é hoje. Life is Strange antecipou essa reflexão, ela não te deu uma resposta, ela te deu a pergunta e deixou que tu carregasse ela. E sim, eu sei que os outros jogos da franquia são tão incríveis quantos e para alguns até mais incríveis. Eu ainda não joguei, mas eu quero muito jogar e tá na minha lista, tá? E existe algo em jogos de escolha que quase nenhuma outra mídia consegue replicar. Eles te colocam na posição de agir, não de observar, torcer ou esperar que algo aconteça, mas de estar ali e de decidir. E quando uma decisão dói, a ponto de te fazer passar a noite pensando o que aconteceria se você tivesse escolhido diferente, é porque esse jogo conseguiu te tocar de uma forma incrível. Life is Strange tocou em mim de uma forma incrível. Não por conta da história da Max e da Chloe, apesar de eu amar elas, mas pelo que ele fez perceber sobre mim mesmo, sobre as escolhas que eu tomo em momentos tensos e difíceis, sobre o que eu valorizo e quem eu seria nos momentos mais impossíveis. E eu acho que é exatamente isso que separa um jogo bom de uma obra-prima. Um jogo bom, ele vai te entreter por algumas horas, alguns minutos, mas uma obra-prima ela te transforma.
Mesmo que só um pouco, mesmo que talvez tu nem perceba, mesmo que demore algum tempo, mas alguma coisa dentro de ti muda. No fim, Life is Strange nunca foi sobre ter superpoderes de voltar no tempo. Foi sobre a ilusão do poder de controle. A gente acha que se pudesse voltar no tempo, saberia exatamente o que fazer, saberia a decisão certa a tomar, saberia como evitar a dor. Mas o jogo nos mostra que na verdade não é assim, que cada escolha carrega consequências, que talvez voltar no tempo para consertar uma coisa pode quebrar outra, ou que salvar uma pessoa pode significar perder alguém. E que talvez a vida não seja sobre as escolhas boas ou ruins que a gente faz, mas sim a aprender a conviver com elas. Eu esperei mais de uma década para jogar esse jogo. E quando eu finalmente joguei, eu entendi por que ele ficou na minha cabeça por tantos anos e por que tanta gente fala bem dele. A verdade é que algumas histórias a gente sente antes de conhecer, e algumas verdades a gente carrega antes de entender. Life is Strange me ensinou que não existe escolha sem dor, e que talvez a beleza de uma história não esteja em ser feliz o tempo todo, mas seja em ser real. E tu, qual final tu escolheu e por quê? Me fala aí nos comentários, porque eu tenho uma teoria de que a tua resposta vai falar muito mais sobre ti do que sobre o jogo.